Bom, boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos vocês aqui nessa live e tendo a honra de ter o Dr. José Renato Vilar Novo, que é o presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção Rio de Janeiro, e notário titular do cartório do 35º Ofício de Notas do Rio de Janeiro. O Dr. José Renato, ele vai abordar aqui o assunto inventário extrajudicial, né, que é inventário em cartório, que é o inventário extrajudicial. Dr. José Renato, a palavra é sua e muito obrigada por ter aceito o convite e gostaria também de agradecer o apoio da ENOREG, da Escola de Notários, na pessoa do Dr. Alex. O sobrenome dele é um pouquinho meio complicado, né? E também do Instituto dos Magistrados do Brasil, na pessoa do desembargador Fábio Dutra, que está nos ajudando também com a divulgação, e o e-cartório, e também ao próprio cartório 35º Ofício de Notas, por estar nos ajudando também no apoio e divulgação desse nosso encontro. Doutor José Renato, a palavra é sua. Obrigado, doutora Zenaide. Com muita satisfação, honra, gratidão, e eu dou boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, doutora Zenaide, de trazer aqui informações que reputamos tão importantes, fundamentais na vida profissional dos advogados, do cidadão também. É importante que saiba, né, quais são as possibilidades para resolver aquilo que é comum da nossa vida. E o notário está presente na sociedade, sempre esteve presente, justamente para servir ao cidadão, servir ao advogado também. Então, nós nos consideramos servidores da sociedade, acima de tudo. E o tema de hoje, o inventário extrajudicial ou administrativo, ou, como temos o nome, é o título, inventário em cartório, é mais uma possibilidade, é uma via extraforense para que o advogado possa atingir, né, aquilo que antes ele só tinha uma via apenas, que era a judicial. E a Lei 11.441, ela não deixou de fora, nunca e jamais poderia deixar, né, o advogado, que é o profissional de direito essencial à função da justiça. E nós aqui estamos falando de justiça, por que não? A minha palestra, né, ela, obviamente, qualquer dos senhores ou das senhoras pode me interromper para fazer perguntas. Não quero que seja um monólogo, mas sim uma dialética, uma interação entre todos nós, porque aqui é uma troca de conhecimento. E espero poder passar para todos, né, uma experiência, né, uma visão, né, de dentro do cartório de notas e também todas as informações necessárias para que o advogado ele possa, né, optar, né, por essa via tão eficaz, tão célere, que é o inventário extrajudicial. Eu gostaria de falar primeiramente um pouco sobre a atividade notarial, que ainda é pouco conhecida no Brasil. É uma atividade plurissecular, que existe em mais de 100 países, tal como é exercida aqui no Brasil, que segue o notariado do tipo latino, e ainda temos, infelizmente, pouco conhecimento da real essência, né, da real função do notariado. Ainda há uma certa, um certo preconceito, né, apesar de ter diminuído nos últimos
visibilidade que tem se dado, né, até mesmo desse processo de desjudicialização que vem ocorrendo para os cartórios, né, mas eu quero apresentar aqui aos senhores e às senhoras que isso não é algo, vamos dizer assim, fabricado ou direcionado. Eu espero que, ao final da palestra, né, eu venha conseguir passar, né, justamente a real mensagem de que nós estamos passando por um processo natural. A desjudicialização é um processo natural. E, né, por conta da própria natureza do notariado. Então, como eu vinha dizendo, o notariado, a sua história, ela se confunde com a própria história da sociedade civilizada e organizada. Nós temos os ancestrais do notário, tal como conhecemos hoje, os escribas na civilização egípcia, os mínimos na civilização grega, os tabeliones na civilização romana, e no Império de Justiniano, enfim, a vinda, né, da fé pública notarial e o notário como profissional do direito. E eu vou passar também aqui para os senhores, né, que essa fé pública notarial, concebida por Justiniano, não é apenas a presunção da verdade, a presunção da veracidade, daquilo que é escrito pelo notário, daquilo que é visto pelo notário, daquilo que é sentido pelo notário, daquilo que é captado pelo notário, pela manifestação de vontade dos seus clientes, mas sim a desnecessidade de homologação por autoridade superior. É o ato bastando em si mesmo, o notário tendo a última palavra, garantindo a segurança jurídica. E eu não falo isso para tentar mostrar que o notário seria um profissional, né, mais nobre. Não, pelo contrário. Como eu disse no início, ele é um servidor. O verdadeiro notário deve ter o espírito, né, de atender com urbanidade, com paciência, com atenção a todas as pessoas que o procuram. E ele também é uma via a ser utilizada pelo advogado. Eu sempre digo que eu faço questão de ressaltar que o notário e o advogado não se confundem, porque o notário ele tem uma atuação neutra, uma atuação imparcial. Ele tem que manter essa neutralidade entre as partes que vêm à sua presença. Já o advogado não. O advogado ele toma assim, parte, ele representa o seu cliente. Então, o papel do advogado é um papel único. Então, procure enxergar o notário como essa via, né, da atuação extraforense, extrajudicial, né, em que o cliente, né, manifesta a sua vontade para que ele, através de sua fé pública, que vem da própria sociedade, possa formalizar essa manifestação de acordo com o direito, de acordo com aquilo que o ordenamento jurídico pátrio prevê e aceita e oportuniza. Bom, como esse direito notarial, né, ele entra no Brasil, né? Obviamente, ele entra através da colonização. O Portugal também é um país que segue o notariado do tipo latino, né, direito de origem romano-germânica, e nós não poderíamos ser diferentes. Então, isso vem sim, né, mas não quer dizer que, como assim ainda alguns pensam, né, até com um pensamento um tanto preconceituoso, de que cartório seria uma criação luso-brasileira. Não. Né? O cartório ou notaria, né, ou notário, como é conhecido na maioria dos países, se a gente vai na França é um notaire, se a gente vai na Espanha é um notário, se a gente vai em Portugal é um notário também, ou tabelião, né?
nos Estados Unidos, o notary. Então, ele é uma palavra, né, mundialmente conhecida. Eu digo que é como táxi, né? Táxi é mundialmente conhecido, também o notário. Onde quer que se vá, né, se pergunta pelo notário, né, as pessoas vão saber. Como aqui no Brasil se pergunta sobre cartório. Nós importamos essa atividade nessa nomenclatura chamada cartório, mas ela ainda traz uma certa pecha, né, de burocracia, de algo que é desnecessário, de algo que cria um entrave, né, para a vida das pessoas, né, a ideia do carimbo, mas não é nada disso. Infelizmente, o desconhecimento, né, ainda nutrido pelos meios de comunicação, né, ainda é nutrido por uma cultura, né, como eu disse, de certa forma preconceituosa e que leva a própria sociedade a imaginar o contrário daquilo que se é verdade, né, daquilo que é um direito seu. O notário ele nasce do seio da sociedade civilizada e organizada. A fé pública ela não é outorgada pelo Estado. Na verdade, a fé pública vem da própria sociedade. O notário é apenas habilitado, especialmente, né, para que a potestade da fé pública possa a ele ser, né, dada, né, de forma garantida, né, para que essa pessoa que tem uma função tão importante para a sociedade não seja alguém que não tenha uma capacidade profissional, não tenha também uma vida, né, de certa forma, ilibada, porque ele precisa ser esse agente da confiança, né, porque ele não atua no litígio, ele atua no consenso. Então, falando um pouco mais ainda do notariado, né, no mundo, esse notariado do tipo latino, diferentemente do notariado do tipo anglo-saxão, que a gente ainda insiste em copiar, né? E eu digo aqui o direito norte-americano, que até mesmo em nossa justiça, né, ainda há uma tendência a ser copiado, né? E a gente se afastando aí do civil law, que é a nossa origem. Então, se a gente for olhar também para o notariado, nós temos que observar o notariado do tipo latino, que é a nossa origem. O notariado do tipo latino tem características. Quais são essas características? A imparcialidade, que difere do advogado. E não, de forma alguma, faz as funções, né, se confundirem. Porque quando se fala que também no notariado do tipo latino, o notário assessora, né, ele tem a função de conselho ao seu cliente, parece que ele poderia estar usurpando a função do advogado, mas não, né? Por quê? Por causa da imparcialidade. O advogado deve atuar, deve ser, né, um representante, né, da parte, deve realmente defender os direitos da parte, diferentemente do notário. O notário ele vai, obviamente, olhar o ordenamento jurídico e até mesmo poderá negar, né, o ato, né, caso o ordenamento assim não o permita, né? Também o advogado assim o fará. Mas o advogado ainda procurará, né, por todos os meios, né, salvaguardar o direito do seu cliente. Diz a doutrina tradicional, a doutrina mais profunda, né, do direito notarial, que notário e juiz são dois lados da mesma moeda. O que quer dizer isso? Né? O notário ele atua nas coisas comuns da vida, prevenindo litígios, evitando danos, evitando perigos, garantindo a segurança jurídica, enquanto o juiz atuaria na exceção, né, no litígio. Veja-se um país em que nós temos uma realidade completamente oposta, como é o Japão, da do Brasil. No Japão, litigar chega a ser culturalmente indesejável.
né? Então, há uma cultura da mediação, há uma cultura do consenso, há uma cultura do diálogo, né? E o advogado, ele atua nessa cultura. Mas nós, infelizmente, né, eu digo pessoalmente infelizmente, porque eu também fui assim ensinado, né, nós fomos, nas nossas faculdades de Direito, aprendemos a litigar. Sempre litigar, buscar as soluções através do litígio. Quando que há possibilidades, né, no meio consensual, há também possibilidades para que o advogado possa convencer os seus clientes de que o melhor caminho é o da paz, é o do processo. Então, o notário está aí. O notário está para atuar nesse direito negocial, nesse direito privado, né? Atuando nas coisas comuns da vida, né? Lavrando escrituras, procurações, testamentos públicos. E, dentre as escrituras, nós temos uma gama de contratos típicos e atípicos que podem ser travados. Alguns países, como a Espanha, por exemplo, né, que segue também o notariado do tipo latino, e tem até um notariado muito próprio, né, mais específico do que o notariado do tipo latino, o notário praticamente intervém em todos os atos da vida negocial, né, civil, e garantindo essa segurança jurídica, garantindo essa paz social e, inclusive, contribuindo para a redução, né, dos juros, né, daquele risco, né, econômico que existe. A Espanha é um dos países com juros mais baixos, né, do mundo, né, e muito se deve também, isso há artigos escritos, né, no meio científico, né, provando isso, muito se deve ao notariado e ao registro de imóveis, né, que garantem essa segurança jurídica ao credor. Então, como isso hoje é, vamos fazer um raio-x do que é o notariado brasileiro, né, onde ele começa, né, como eu disse, ele começa já nos idos do século XVI, e o primeiro cartório, né, a ser fundado no Brasil, cartório de notas, tabelionato, ofício de notas, é o primeiro ofício de notas do Rio de Janeiro, que data de 1565. Os livros do primeiro ofício já estão, obviamente, né, os mais antigos, já estão na Biblioteca Nacional, né, garantindo, assim, essa historicidade. Quantos historiadores assim não exercem, não, não fazem pesquisas, né, conhecendo a vida da sociedade daquela época, através dos livros notariais. E, no Rio de Janeiro, foram sendo criados cartórios de notas, ofícios de notas, ao longo do tempo, né, de acordo com a evolução da população, né, do crescente aumento da população. Hoje, né, tem-se no Rio de Janeiro 36 ofícios de notas. Alguns registros civis ainda que detêm a atribuição de notas, mas que, com o tempo, vão deixar de tê-lo por uma previsão normativa, né, e determinação do próprio Conselho Nacional de Justiça. Recentemente, em 2012, eram 24 ofícios de notas e passou-se a 36. Foram criados por uma lei de 2012, lei estadual, né, e cartório é criado por lei ou extinto por lei, foram criados mais 12, do 25 ao 36. A Constituição de 88, no artigo 236, ela trouxe, né, o Brasil mais próximo do notariado de tipo latino, ao prever no seu bojo, né, a necessidade do concurso público de provas e títulos para o acesso à titularidade da função notarial e de registro. E também estabeleceu ali que essa é uma função delegada pelo Estado, mas para ser exercida em caráter privado, garantindo assim a independência jurídica do notário, tal qual nos outros países que exercem, né, também seguem o notariado do tipo latino. Bom, nesse arcabouço jurídico,
né? O artigo 236 é o ápice da pirâmide. E ele, lá no parágrafo 1º, ele prevê que a lei federal, né, estabelecerá a responsabilidade civil e criminal dos notários e registradores e também determinará a fiscalização dos atos notariais de registro pelo Poder Judiciário. E essa lei federal é a Lei 8935 de 1994, que é a chamada Lei Orgânica dos Notários e Registradores. Também o artigo 236, no seu parágrafo 2º, né, prevê que lei federal, né, trará as normas gerais sobre cobrança de emolumentos, né, estabelecendo que esses emolumentos serão razoáveis, né, serão de acordo com a responsabilidade, a complexidade do negócio jurídico a ser confeccionado, né, a ser formalizado, melhor dizendo, pelo notário, e aquele também ao título ou fato que será registrado pelo registrador. Então, essa lei é a Lei 10.169 de 2000. Né? Dentro desse, e é importante ressaltar que dentro desse sistema de competências constitucionais, em que a lei federal traz as normas gerais sobre emolumentos, as normas específicas ou as tabelas de emolumentos estão nos estados. As assembleias legislativas editam leis estaduais com os valores dos emolumentos que são cobrados pelos notários e registradores. Então, veja-se que a remuneração do notário ela é uma remuneração prevista por tabela de emolumentos. Aqui no Rio de Janeiro, a lei de emolumentos, a lei estadual, é a Lei 3.350 de 1999, atualizada pela Lei 6370 de 2012. Muito bem. Com o advento do Conselho Nacional de Justiça, paralelamente às corregedorias estaduais, tá? Porque a fiscalização, como eu disse, estabelecida lá no parágrafo 1º do 236 da Constituição, a fiscalização dos atos notariais e de registro é realizada pelo Poder Judiciário. Então, né, as corregedorias, né, é que são responsáveis, é que tem essa chamada atribuição administrativa, nessa função atípica do Poder Judiciário, né, que nós temos como função típica de julgar e como função atípica administrativa a de fiscalização dos serviços notariais e de registro. Né? Com o advento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ passou a também exercer controle sobre os serviços notariais e de registro. Daí, né, sobrevieram os atos normativos do CNJ, né, de, vamos dizer assim, abrangência nacional e fizeram com que muitas corregedorias passassem a regulamentar, né, situações específicas estabelecidas, vamos dizer assim, ordenadas nacionalmente pelo CNJ. Né? Em 2007, nesse processo de desjudicialização, que o Brasil vem trilhando, né, com muita eficiência, né, os inventários passaram a poder ser realizados pela via extrajudicial ou administrativa, através da Lei 11.441 de 2007, que alterou, então, o anterior Código de Processo Civil. Naquele momento, o Brasil estaria inaugurando, finalmente, o que muitos países já o fazem, né, há décadas ou há séculos, que é o inventário, né, administrativo, né, para situações onde não há litígio, em que há consenso, e aí sim é da natureza do notário a atuação. Qual não seria o resultado, né? E isso não é surpresa, o resultado seria o pleno sucesso e eficiência da Lei 11.441. O inventário extrajudicial, ou feito em cartório, hoje ele é um meio célere, eficaz, e não há notícia
pelo menos, dito no último seminário do STJ sobre a comemoração dos 10 anos da Lei 11.441, seminário ocorrido em 2017, isso nas palavras, né, na palestra do então presidente do Superior Tribunal de Justiça, né, ministro João Otávio de Noronha, não há notícias, né, de anulação de inventário extrajudicial ou de divórcio extrajudicial, né, trazidos pela Lei 11.441. Porque como eu disse e repito, da função do notário, né, o exercício dessa atribuição. Então, o advogado, né, ele passou a entender, e isso vem aumentando gradativamente a utilização dessa via, passou a entender o quão de benefício ele estaria trazendo ao seu cliente, optando pela via extrajudicial, fazendo até mesmo esse trabalho de convencimento, né, no bom sentido, obviamente, né, com relação aos herdeiros, né, olha, vamos tentar o consenso, vamos estabelecer o consenso, porque a via extrajudicial é mais célere, a via extrajudicial custa menos, né? E isso vai fazer com que os bens, né, deixados pelo ente querido, eles adquiram o chamado atributo da disponibilidade, porque, como sabemos, né, a posse e a propriedade dos bens, né, deixados pelo falecido, elas são transmitidas no momento da abertura da sucessão. Todos nós conhecemos que esse é o chamado direito de Saizinho. Mas é preciso formalizar, é preciso que essa propriedade, essa posse, ou melhor dizendo, a própria propriedade, ela ganhe o atributo da disponibilidade. E isso se dá através de inventário, né, que forma um título, e esse título é levado, né, aos órgãos de destino, como, por exemplo, o registro de imóveis, né, em que a natureza do registro do inventário, ou da escritura de inventário, ou do formal de partilha, ou da carta de adjudicação, será uma natureza declaratória, apenas publicitária, garantindo a disponibilidade dos bens imóveis. Então, passada essa primeira parte, né, da minha explanação, entendemos aqui um pouco desse arcabouço, né, normativo do direito notarial pátrio, para entender rapidamente como ele funciona, né, como ele está estruturado. Passemos agora, né, a falar um pouco sobre os aspectos gerais do inventário extrajudicial, né? Todos nós sabemos que o inventário extrajudicial foi trazido, como eu disse, pela Lei 11.441 de 2007. E, nesse processo de desjudicialização, né, nada mais ocorreu do que o notário, né, vamos dizer assim, passar a exercer aquilo que é da sua natureza. Não enxerguemos o processo de desjudicialização como um mero desafogamento do Poder Judiciário. Na verdade, né, nesse processo de desjudicialização, repito, há sim uma migração natural daquilo que já seria da seara extrajudicial. E há um princípio, né, mundialmente conhecido, né, na ciência notarial, de que notaria aberta, e entendemos como cartório funcionando plenamente, cartório de notas, notário, tabelião exercendo plenamente com eficiência, eficácia as suas funções, judiciário funcionando adequadamente, né? Então, é um sistema equilibrado. Por isso que notário e juiz devem ser entendidos como dois lados da mesma moeda. É por isso que o advogado, elegendo, né, através da facultatividade que seu cliente tem de optar, né, elegendo a via extrajudicial, na verdade, ele está escolhendo aquilo que é uma bifurcação, que se vê numa bifurcação, né? Ele tem um caminho.
e ele é mais moroso, porque é natural, né? O juiz ele deve se ocupar daquilo que realmente demanda o dizer do direito, né? O dizer quem está, onde está o lado justo, e aqueles casos que podem ser resolvidos, né, na prevenção dos litígios, através da consensualidade, devem ser deixados ao tabelião, tá? Mas com a atuação do advogado. O advogado sempre nessa, como profissional, né, como função essencial, a justiça. Está se exercendo justiça das duas formas, nos dois caminhos da bifurcação. Com a Lei 11.441, como eu havia dito, o CNJ, né, a partir do seu advento, da sua criação, o CNJ editou a Resolução 35, de 2007. Um ato normativo pequeno, mas muito bem feito. Muito bem feito. Eu acho que a Resolução 35, que pouquíssimas alterações, se não me engano, talvez tenha sofrido só uma nesses 13 anos de existência, né? Ele, assim, de forma tão enxuta, ele resolveu uma questão tão, vamos dizer assim, tormentosa, que era a morosidade dos inventários, né? E só tinha uma única via, que era a judicial. Então, é um procedimento totalmente desburocratizado, um procedimento bastante célere e bastante seguro, né, como eu disse, e barato, né? E o advogado ele estará exercendo plenamente a sua função, né, e buscando ao seu cliente o melhor resultado. Recentemente, né, é importante falar também sobre isso, o CNJ editou o provimento 100. Tá? Esse provimento 100 trouxe a possibilidade dos atos notariais serem feitos pela via eletrônica, tá? Pela via digital, através do uso da videoconferência e da assinatura eletrônica. Isso para todos os atos notariais, né, em geral, e o inventário não está fora. Com isso, muito por conta do advento da pandemia, da crise sanitária, o provimento 100 trouxe uma nova possibilidade que veio para ficar, que é a possibilidade de os herdeiros, né, no caso do inventário, né, não precisarem se deslocar até o cartório ou mesmo o tabelião não precisar se deslocar fisicamente até ele. Então, e até o advogado. Então, é muito importante que o provimento 100 agora deve ser compatibilizado nesse ordenamento jurídico notarial, né? E adaptado, inclusive, a algumas questões específicas que nós vamos ver na terceira parte da explanação. Nesse ordenamento notarial, também não se pode deixar de falar das consolidações normativas editadas pelas corregedorias estaduais, que são chamadas as normas técnicas, né, previstas lá, uma expressão que está lá na Lei 8.935, no artigo 30, inciso 14. Normas técnicas expedidas pelo juízo competente. No âmbito estadual, são as consolidações normativas. Cada estado tem uma consolidação. E, na verdade, a consolidação é um conjunto de regras, de procedimentos que têm que ser seguidos pelo notário e pelo registrador, tá? Para melhor e para a garantia da boa prestação do serviço. É importante dizer também, né, que, como o juiz, o notário é um jurista. Tá? Essa faceta do notário
que é o notário jurista, ela é muito, vamos dizer assim, identificada na função de assessoramento, de conselho que o notário exerce de forma neutra, de forma imparcial, até a formalização, até a confecção da escritura pública. Note que a parte mais difícil da função notarial está aí, na função de notário jurista, porque é o notário que tem que estar atualizado com o direito, que ele tem que estar atualizado de forma ampla, ele tem que saber também profundamente as diversas disciplinas, as diversas áreas do direito, porque tudo se comunica, nada é estanque. Então, pode se enganar aquele que acha que o notário não deve saber direito penal, deve até para poder orientar, né? Até para poder aconselhar adequadamente, né? Porque determinado ato pode até redundar no ilícito penal se ele não for bem feito. Então, essa faceta de notário jurista está até a confecção do a confecção do ato notarial. A partir da confecção do ato notarial, já passa a aparecer a faceta do notário exercente do serviço público, tá? Organizando os livros, né? Apondo selos, o seu sinal público, exigindo a apresentação de certidões, organizando esse acervo, né? Fazendo comunicações, seguindo aqueles procedimentos estabelecidos pela consolidação normativa. Porque, como eu disse, se essa parte do serviço público, dessa faceta do notário, não estivesse também presente, não fosse exigida, o que se diria dos livros lá do primeiro ofício de notas de 1565? Né? Então, se eles estão organizados, se eles estão escriturados, se eles estão encadernados, se eles estão lá conservados, é porque o notário lá do século XVI ele exerceu bem isso, né? Mas não deixou de exercer do seu lado a sua função de jurista. E, nesse exercício do serviço público, né, surge também o notário gestor, né? O chamado delegatário, né, da serventia do serviço para o qual recebeu delegação, né? Então, ele passa a ser também um administrador dos seus prepostos, né, daquela organização administrativa e técnica, tal qual esculpida no artigo 1º da Lei 8.935. Né? É preciso que essa estrutura de atendimento ao cliente, que é exercida de modo privado, ela esteja adequada, ela seja salubre, ela tenha comodidade, os seus prepostos eles têm que estar treinados, né? Eles têm que ser organizados, eles têm que atender com urbanidade, né? Porque o notário ele não pode trabalhar sozinho, nem conseguiria. Então, a própria Lei 8.935 ela prevê a possibilidade de contratação de prepostos, escreventes e designação de substitutos para que ele possa, no seu dia a dia, né, atender à sociedade. Esse contato com a comunidade também deve ser perseguido pelo notário. O notário não deve se esconder da sua comunidade. Infelizmente, ainda nós temos muito isso. Eu já ouvi algumas pérolas dizendo assim, nossa, eu nunca conheci um tabelião na minha vida. Né? Porque, muitas vezes, o tabelião, o titular, ele parece ter um receio, né, em se mostrar, em aparecer para a comunidade. Ele deve, sim, ele deve atender, ele deve estar presente, não em todos os atos, que é impossível pela quantidade de atos que se pratica no dia a dia de um cartório de notas. Mas, né, o máximo que ele puder estar, o máximo que ele puder, né, conversar, né, ser receptivo com os clientes, porque, por ser um agente da confiança, assim ele deve fazer. É nesse espírito, e eu procurei, né, enfatizar bastante essa parte, porque é nesse espírito que o inventário extrajudicial ele dá certo.
Porque se nada disso houvesse, o inventário, né, administrativo ou extrajudicial ou em cartório, ele não ocorreria bem, né? O pilar da confiança, o pilar da eficiência, do exercício privado, da independência jurídica, né, que são pilares estabelecidos pelo notariado do tipo latino, eles, na verdade, fazem com que tudo isso seja um sucesso. Passemos agora à terceira parte e última da explanação, que seriam os aspectos específicos do inventário extrajudicial, e eu já abrirei para as perguntas conforme previsto pela doutora Zenaide. Bom, os requisitos para o inventário extrajudicial, quais são? Primeiro, como já repetidamente falado, consensualidade. Não havendo consenso, não é possível a realização do inventário extrajudicial. Então, é preciso que os herdeiros sejam concordes, né? Que não haja litígios. Se o notário ou o tabelião ele verificar que não há consensualidade, né, ou ele deve tentar mediar, porque a mediação é também da sua natureza, para que esse consenso seja estabelecido, e caso não possa, porque ele tem um limite, e caso o advogado também não possa, atuando, tomando esse partido dos seus clientes, né, aí sim a via judicial será imperiosa. O segundo requisito é que os herdeiros sejam maiores e capazes, tá? Para que esses direitos, né, não sejam direitos fundamentais de pessoas que não são capazes, não sejam observados. E o Brasil ainda criou um outro requisito, né, que nós conseguimos, através de uma decisão, de um lead case do STJ, superar, que seria a inexistência de testamento, né, deixado pelo decreto. Hoje, é possível lavrar um inventário extrajudicial, né, consensual, né, com herdeiros maiores e capazes, né, havendo testamento, desde que esse testamento seja aberto e cumprido pelo juízo sucessório e autorizada a eleição da via extrajudicial por esse juízo. Eu quero crer que nós ainda avançaremos, evoluiremos, né, para que não haja a dependência da autorização, porque no direito comparado não há essa previsão. O testamento é um ato solene realizado pelo próprio notário. Então, não haveria, né, o porquê, no caso, o testamento público, claro, ou o testamento cerrado, né? Eu não estou colocando aqui o testamento particular, nem os testamentos especiais, obviamente, né? Acho bastante salutar que, nesses casos, né, haja, sim, a intervenção do Poder Judiciário. Mas, no caso dos testamentos realizados por notários, testamentos públicos e cerrados, né, não vejo o porquê, né, de, no futuro, e eu espero que breve, os testamentos continuarem a ser abertos e cumpridos pelo juiz orfanológico quando se eleja a via, né, a via extrajudicial. Então, alguns estados, né, já têm essa previsão em suas consolidações normativas. O estado do Rio de Janeiro assim o tem. Para quem quiser observar a consolidação normativa na parte de inventário, eu já citei aqui a Resolução 35 do CNJ e cito agora os artigos 268 e seguintes da consolidação normativa extrajudicial do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Continuando, né, nessa linha, né, cumpridos esses requisitos, o inventário extrajudicial pode ser realizado, tá? Obviamente, com a intervenção obrigatória, né, do advogado como assistente jurídico das partes.
assistente jurídico dos herdeiros, do cônjuge ou companheiro sobrevivente e das partes interessadas. Também, como pontos específicos ao inventário extrajudicial, temos aqui a falar um pouco dos documentos obrigatórios. No Estado do Rio de Janeiro, são necessárias as certidões de interdições e tutelas dos herdeiros. De cada herdeiro, né, são necessárias, é necessário que sejam expedidas as certidões de interdições e tutelas. Para os cônjuges, apenas, né, e no caso de haver partilha desigual, e dependendo do regime de bens. Obviamente, no regime da separação absoluta, ou por pacto antinupcial, não há que se falar, mesmo na partilha desigual, na certidão de intenções de tutela. Na partilha, né, seguindo, né, as regras do Código Civil, as certidões de intenções de tutelas apenas para os herdeiros e não para os cônjuges, a não ser que o regime de bens seja o da comunhão universal. As certidões do registro civil, sejam as certidões de óbito e as certidões de nascimento e casamento dos herdeiros, devem ser atualizadas, né, com prazo não superior a 6 meses. A certidão, se houver bens imóveis, a certidão de ônus reais também é necessária e atualizada com prazo não superior a 30 dias. É necessário também que as certidões tributárias sejam negativas. Então, a certidão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em nome de cujos e do espólio deve ser negativa. Quando se paga o imposto de transmissão causa-morte, também deve-se quitar todas as pendências tributárias estaduais. E, em relação aos tributos municipais, né, com a certidão de situação fiscal e enfitêutica do bem imobiliário, né, satisfar-se-ia o requisito da ausência de pendências tributárias municipais. Cumpridos esses requisitos, faltaria uma certidão, ou duas, melhor dizendo, ou três, que seria a certidão do nono distribuidor, que é a certidão de execuções fiscais. Tá? Essa certidão ela tem que ser em nome de cujos, em nome do espólio, e, no caso de haver bem imóvel, também em nome do imóvel. Bom, feito isso, né, pago o imposto de transmissão causa-morte, o inventário pode ser marcado, né, lido e assinado pelos herdeiros e partes interessadas, de acordo com, obviamente, o regime de bens dos herdeiros, se os cônjuges vão ou não assinar, né? No caso do cônjuge ou companheiro sobrevivente, também é necessária a presença. E do advogado como assistente jurídico. Bom, é possível fazer inventário havendo cessão de direitos hereditários pelo cessionário de direitos hereditários? Sim. Né? Nós sabemos que os direitos hereditários, né, são, para efeitos jurídicos, têm natureza de bem imóvel. Por isso que o instrumento público é da essência do ato. Né? Então, se o cessionário for cessionário de parte da herança, haverá que comparecer ao ato notarial também os herdeiros, né, para concordar. E tem que haver acordo, obviamente. Se não houver, via judicial. Né? É importante lembrar que é facultativa a eleição da via extrajudicial, mas ela é tão vantajosa que seria um contrassenso não adotá-la. No caso da seção de direitos hereditários, nós, no Estado do Rio de Janeiro, temos
uma previsão específica que só é possível lavrar a escritura de cessão de direitos hereditários por conta da regra do princípio da indivisibilidade da herança, enquanto não partilhada, de bens específicos, né, do monte líquido, se houver autorização judicial. Caso contrário, o tabelião não poderá lavrar a escritura de cessão de direitos hereditários, a não ser que seja de parte ideal da herança, havendo concordância dos demais herdeiros e garantido o direito de preferência, se for cedido a alguém de fora, né, do condomínio hereditário. Se for uma cessão da herança universal, também é possível fazer sem o alvará judicial. Mas, se for de bem específico, não é possível. Tá? Mas, de qualquer forma, a cessão de direitos, né, uma vez lavrada, respeitando esses critérios, ela poderá ser, né, admitida na escritura, no procedimento, melhor dizendo, de inventário extrajudicial. E o companheiro poderá ter reconhecida a união estável no inventário extrajudicial? Sim, desde que os herdeiros, né, assim concordem. Tá? Mesmo que o companheiro não tenha algum documento, público ou privado, de reconhecimento da união estável, mesmo que não tenha. E se não tiver, e não houver herdeiros, e o companheiro seja o único herdeiro, aí é necessária ação judicial de reconhecimento da união estável. Em havendo uma escritura pública de união estável, por exemplo, lavrada, né, enquanto eram vivos os companheiros, obviamente, essa escritura poderá ser meio de prova para ser admitido o inventário dos bens do decúbito, inventário e adjudicação dos bens ao companheiro. Nessas especificidades, nós também temos que falar sobre o princípio da livre escolha do tabelião. O inventário extrajudicial não segue a mesma regra de competência estabelecida no Código de Processo Civil para a via judicial. É possível os herdeiros, os interessados, né, no inventário, escolherem qualquer cartório de notas do país para a lavratura da escritura de inventário, independentemente da localização dos bens ou do domicílio, né, das partes, ou mesmo do local de óbito, né, do autor da herança. A exceção a essa regra é o recente provimento 100 do CNJ para os atos eletrônicos. Para os atos eletrônicos, há regras de competência territorial específicas, em que demandaria uma outra palestra para explicar. Mas vale dizer que essa regra é estabelecida pela situação dos bens imóveis ou pelo domicílio dos herdeiros, tá? Ou de quaisquer dos herdeiros. Então, ela mitiga um pouco a regra da livre escolha. Mas não é bem uma mitigação, porque a regra da livre escolha ela deve ser entendida da seguinte forma. O cliente ele poderá procurar o tabelião onde ele estiver. Por exemplo, eu tenho confiança, né, hipoteticamente falando, em um tabelião de Manaus. Se eu for até Manaus, me deslocar até Manaus, eu posso lavrar qualquer escritura, inclusive de inventário, com o tabelião de Manaus. Mas, né, o tabelião de Manaus não pode vir até mim. Ele não pode sair de Manaus com o livro debaixo do braço e vir até mim aqui no Rio de Janeiro para lavar a doar. O mesmo entendimento deve ser, vamos dizer assim, o mesmo raciocínio deve ser estabelecido para o ato eletrônico. No caso do ato eletrônico por videoconferência, quem está indo até o tabelião, tá, não é a parte, sim o tabelião indo até a parte, até o cliente. Então, por isso que, no caso do ato eletrônico, as regras de competência territorial são mais estritas. Há uma territorialidade estrita e não ampla para a livre escolha do tabelião. Bom, por fim, eu acho
que já poderíamos abrir para as perguntas, né, porque são muitas as especificidades, e aí eu ficaria aqui falando por mais algum tempo, e eu acho que é mais eficiente que a gente abra as perguntas e a gente vá dialogando e tirando as dúvidas, caso houver. Obrigado a todos mais uma vez. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Vocês, algum dos colegas gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês podem desbloquear o próprio microfone de vocês, tá? Doutor José Renato, poderia falar também sobre aquela questão do STJ, em relação aos inventários que existam testamento? No caso de haver um testamento, pode ser lavrada uma escritura de inventário em cartório extrajudicial? Sim, sim. Eu fiz a menção durante a minha explanação, mas eu fiz uma menção muito rápida, né? O STJ, né, conseguiu uma evolução salutar, né, através de sua jurisprudência, para permitir que o inventário extrajudicial seja feito mesmo existindo testamento. Então, são, na verdade, 4 hipóteses, né? A primeira é se o testamento já foi cumprido e houver autorização do juízo sucessório para a via extrajudicial, né, do inventário. Então, o testamento já foi aberto, já foi cumprido, já foi declarado válido, né, pelo juízo sucessório, e aí as partes, né, requerem, através do seu advogado, que seja autorizada a via extrajudicial, e o juiz assim decide autorizando, né, depois de ultrapassada essas etapas, né, procedimentais do juízo sucessório. A segunda hipótese é do testamento revogado. Tá? A terceira hipótese é do testamento caduco. E a quarta hipótese é do testamento declarado nulo ou anulado. Nessas 3 últimas hipóteses, né, revogado, caduco, ou anulado, ou nulo, tem que se observar, o tabelião deve observar se há disposições que são irrevogáveis, como, por exemplo, o reconhecimento de paternidade. E, no caso de existir, né, essa previsão testamentária, né, essa declaração, melhor dizendo, isso impedirá, né, a não ser que haja autorização do juízo sucessório, impedirá, a princípio, a opção pela via extrajudicial. Mas muito já se avançou em relação ao testamento. Ótimo, obrigada. Doutor José Renato, em relação a quando é feita a lavratura da escritura de inventário no cartório, o cartório pode ajudar, auxiliar as partes e o advogado com a simulação do cálculo do imposto de transmissão, causa-mortes? Claro, assim, isso é uma questão até um pouco tormentosa e até um pouco controversa, dependendo dos limites que se ultrapassa, né? O notário ele só, primeiro de tudo, né, as funções típicas do notário é que devem ser observadas por ele ou por seus prepósitos. Qualquer função atípica fora das suas atribuições deve ser evitada. Mas, tradicionalmente, né, por lidar com as coisas comuns da vida, por isso que a gente se socorre sempre dos princípios universais do notariado, né? O notário ele não pode, né, ser um burocrata. Ele não pode se afastar das necessidades, né, dos seus clientes. Então, ajudar, auxiliar, sem que cobre por isso, pode fazer. Tá ótimo. No caso, então, é conveniente que as partes já levem já o tributo já recolhido com a guia, né, para que possa ser lavrada
o registro? Seria o ideal, mas nós sabemos que, por ser uma tarefa muito específica, até mesmo nós ajudamos os advogados a preencher, né, lá no site da Secretaria de Fazenda, né, a declaração de óbito, o próprio esboço da partilha, para que possa ser expedida a guia de recolhimento do imposto de transmissão causa-morte. Então, assim, é da natureza, né, do notário. Nós jamais nos furtaríamos, né, nesse auxílio, né? Jamais nos furtaríamos, por exemplo, a gente sabe que tem algumas certidões que são muito específicas, né, mas que a gente pode, sim, auxiliar a obter, como hoje se obtém no site, portal e-cartório, né, as certidões digitais, né, o notário pode auxiliar na expedição dos boletos, e aí entrega os boletos para serem pagos pelas partes interessadas, né? Então, assim, desde que não haja cobrança por esse serviço, ou mesmo não se receba, né, valores, né, para realizar, né, como depositário, né, desse serviço, o notário não estaria fazendo nada de errado, nem os seus prepósitos. É ótimo. Pelo contrário, né, faz parte da sua natureza, da sua função. O senhor falou até das certidões negativas, e as certidões negativas hoje em dia são mais fáceis de serem obtidas pelo site do e-cartório, né? Até ali na Almirante Barroso, a central de certidões, eles também Sim. têm um site também que facilitam, e que a parte também, o advogado pode entrar nesse site e requisitar as certidões também por ali, não é? Já facilitam e já Exatamente. saem todos em PDF, que podem ser já encaminhadas também para o cartório, para a lavratura do Sim, inventário. sim, sim. Hoje está muito facilitada a obtenção das certidões negativas, né, ou positivas com efeitos negativos, ou até mesmo, né, não falando de inventário, por exemplo, a existência de um apontamento não impede a lavratura, né, do ato notarial, por exemplo, uma compra e venda ou uma doação. Ela só pode ou não aumentar o risco, né, do negócio, que deve ser alertado pelo notário. Note-se que, para o inventário extrajudicial, não são obrigatórias as certidões de ações e execuções cíveis. Tá? Tá? A do 1º ao 4º, aqui na cidade do Rio de Janeiro, não são obrigatórias. E a existência de credores, né, ou de dívidas não impede a lavratura do inventário extrajudicial. Ah, que ótimo, já facilita bastante. E agora, a Mônica, você fez a pergunta sobre onde podem ser requeridas essas certidões. Já esclarecemos a sua dúvida? Acredito que sim. Depois nós enviaremos para vocês os endereços eletrônicos onde vocês podem retirar essas certidões. A Juliana está fazendo a pergunta se as certidões de interdição e tutela obedecem o domicílio do herdeiro. Sim, obedece ao domicílio do herdeiro. Tem que ser. Então, por exemplo, se o herdeiro residir em São Paulo, eu teria que exigir a certidão de intenções de tutela de São Paulo. Ótimo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Acredito que sim, não fiquem com vergonha. Marcos Andrade, Oi, você tem alguma doutora. pergunta? Oi, doutora, tudo bem? Eu estou escrevendo, estou Tudo quase bem. acabando. Você é a Carolina? Isso, Carolina, você é do Rio de Janeiro? sou sim. Tá? Então, vamos aguardar a sua pergunta. Enquanto isso, vamos fazer aqui a pergunta do Marcos Andrade. Recentemente tive um caso
em que me foi informado que os cartórios de notas não poderiam lavrar escritura de cessão de direitos possessório. Isso procede? Acabei de fazer. Marcos, o doutor José Renato, ele também falou sobre essa questão da lavratura das escrituras de cessão de direitos hereditários, mediante autorização judicial, não é, doutor José Renato? Sim, se for de bem específico, por conta da indivisibilidade da herança. Certo. Aí, no E caso, Marcos... tentar pensar um bem específico da herança e vender através de cessão de direitos hereditários é preciso um alvará judicial. Esse é o entendimento hoje, através de pareceres já publicados pela Corregedoria. Até pareceres mais antigos, mas Certo. que, por cautela, nós entendemos que ainda estão valendo. Apesar de eles serem anteriores à consolidação normativa atual, isso gera um pouco de controvérsia entre os colegas, né, se estariam ou não. Porque, assim, existe doutrina, né, muito boa, e até faço aqui questão de citar um artigo do meu colega, doutor Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento, né, que ele destrincha e diz ser possível a lavratura de cessão de direitos hereditários, mesmo sem alvará judicial, porque ele trabalha no campo da eficácia da escritura. Então, ela não seria eficaz, mas ela seria válida. Ela dependeria da ultimação do inventário e da partilha para se tornar eficaz. Mas é doutrina. Certo. Como eu disse, nós seguimos as normas técnicas do juiz competente. Eu prefiro fazer... É da Corregedoria do Estado do Rio. Eu já prefiro fazer o pedido de autorização judicial dentro do inventário para poder fazer lavrar a escritura de cessão de direitos hereditários. Sim, é mais seguro, é mais seguro. Porque o que se procurou também evitar, né? É que havia muito tráfico negocial imobiliário através de cessão de direitos hereditários e não se abriam inventários. Então, se perdiam essas escrituras aí no mundo, né, negocial. Certo. Então, o alvará ele acaba, né, travando um pouco isso, mas não travando no mau sentido, né? Fazendo com que aquele bem, porque a escritura de cessão ela não tem acesso ao registro imobiliário. Então, Isso. assim, aquele que compra por cessão e não faz o inventário, né, ele fica com um bem não disponível, né, em sua propriedade. Verdade. A Carolina, ela está fazendo a pergunta. Gostaria de saber se nos casos de inventário extrajudicial, em que um dos herdeiros está no exterior, a procuração precisa ser por instrumento público? Não basta a autenticação de um órgão público, como a prefeitura? Pergunto isso porque tal documento foi aceito como prova de vida, mas não pelo notário em São Paulo. Eu não entendi. Assim, é uma questão até que envolve aí um pouco de direito internacional, né? Eu não vou dizer que haja uma resposta certa para essa pergunta, mas a gente parte da premissa de que a procuração aqui no Brasil ela tem que ser por instrumento público. Então, ela teria que observar lá no outro país também a forma pública. Como eu disse, né, o notariado não é uma invenção brasileira, né? Ele existe em todos os países, né? E tal qual é feito no Brasil, tal qual é praticado no Brasil, são aproximadamente 120 países. E 7 das maiores economias do mundo seguem esse tipo de notariado. 2/3 da população mundial, né, estão submetidas a esse tipo de notariado latino. Então, assim, é difícil não conseguir, né, que se possa fazer uma procuração por instrumento público no outro país. Não se pode confundir com reconhecimento de firma. Eu já vi casos de uma procuração particular com firma reconhecida, né? E não é instrumento público.
como nós sabemos. Então, deve-se procurar, né, seguir esse procedimento. Tudo é para garantir a segurança jurídica. Certo. Hoje, com o e-notariado, né, aproveitando, né, caso a pessoa no exterior possua um certificado digital padrão ICP Brasil ou tenha feito aqui no Brasil um certificado digital notarizado, né, perante um tabelião, perante ou notário, ela poderá fazer esse ato à distância, por videoconferência. Ótimo. Mas, na pior das hipóteses, também pode procurar um consulado ou embaixada brasileira, porque o cônsul ele também exerce funções notariais. Isso. A Ana de Fátima acabou de postar essa informação através do consulado. Estamos faltando, agora falta quase 10 minutinhos para nós terminarmos. O Marcos, novamente, fazendo uma nova pergunta. Então, mas a questão que levantei foi a respeito da cessão de direitos possessórios e não hereditários. Essa situação a que me referi foi somente descoberta quando da apuração dos bens deixados pelo de cujos, e ele já havia deixado consignado na escritura de cessão de direitos possessórios, quando da aquisição da posse, que, ao ser declarada a quitação do valor, os direitos adquiridos seriam repassados para os filhos por cessão. Não há vedação, eu não sei qual é a situação específica que ele se deparou, não há vedação normativa, pelo contrário. A consolidação normativa extrajudicial do Estado do Rio de Janeiro, ela prevê a possibilidade de lavratura de escritura de cessão de posse. Mas ela tem um requisito lá escritural, né, de advertência do tabelião. O tabelião, nessa função de conselho, nessa função de assessoramento, ele deve advertir as partes que essa escritura não transfere propriedade, nem pode se levar a registro imobiliário, servindo tão somente para a instrução da ação possessória competente. Ou mesmo, hoje, no caso da possibilidade da uso capião extrajudicial, né, que é outra conquista, né, da seara extraforense, essa escritura é plenamente reconhecida. E, assim, os direitos possessórios eles podem ser inventariados e partilhados também. Não há problema algum, a meu ver. Então, eu não sei qual é a situação específica que ele se deparou. Se ele quiser até especificar um pouco mais, seria bastante interessante a gente entender. Ele diz aqui... Não é a mesma coisa. Ele foi informado que o cartório de notas não poderia fazer escritura pública desse ato. Não pode ser feito, o que não pode ser feito, isso realmente é um problema, é a burla ao loteamento da Lei 6766. Tá? O artigo 51 da Lei 6766. Muitos loteadores, infelizmente, isso acontece na nossa cidade do Rio de Janeiro, também em algumas cidades da região metropolitana e do interior, são chamados de loteamentos clandestinos ou irregulares, né, em que é uma grande área de posse, né, dividida em frações ideais, localizadas, e aí, né, faz-se escrituras particulares, né, de cessão de direitos possessórios, mas localizando a parte da fração ideal. Isso não pode ser feito por escritura pública. Não pode. Porque é uma burla ao loteamento. A lei de loteamento, artigo 51. Inclusive, é crime. É como fazer uma escritura de um bem que não foi incorporado, né? Uma incorporação imobiliária não realizada. Então, a lei 4591 também prevê, se eu quero vender uma unidade condominial que ainda não existe, eu tenho que ter incorporação.
imobiliária, registrada no registro de imóveis. Então, assim, são essas premissas que os tabeliães observam, né, e que muitas vezes podem levar a uma negativa. Certo. Eu vou passar a pergunta da Mônica e o Fábio Sabatini, aí faltam apenas 8 minutinhos para dar tempo da gente poder se despedir também. Da Mônica, se os herdeiros que não possuem numerário para quitar o imposto de transmissão para efetuar o inventário extrajudicial, precisando vender um dos bens para esse fim, há como postergar o pagamento para depois da venda do bem? Olha, a celeridade trouxe a solução. Antigamente, como é que ia vender um bem que ainda dependia de trilhar todo um processo judicial, né, que não se tinha data, né, para terminar assim tão próximo? Hoje é possível aguardar, né, vamos dizer assim, pisar no freio, bota o bem para vender. Quando ele vender, faz-se um instrumento de arras ou sinal, né, ou até mesmo uma promessa, e regulariza-se o inventário rapidamente, porque uma vez pago, uma vez havendo consenso entre os herdeiros, paga o imposto de transmissão, lavra-se a escritura, registra-se e depois lavra-se a escritura de compra e venda. Tudo assim, quase que num só tempo, né? Então, a celeridade hoje proporcionou a solução para esse problema. É ótimo. Deu para compreender? Mônica, você conseguiu resolver a sua dúvida? Mônica, você pode liberar o seu microfone. Eu acredito que ela tenha... O Marcos Andrade está... Funcionou? Funcionou? que bom. Oi, doutor José Renato, tudo bem? A minha dúvida é o seguinte: os herdeiros não têm dinheiro, vão precisar procurar comprador para os bens, então esse era o ponto. Desejam fazer o inventário, acho que o extrajudicial é uma excelente oportunidade hoje em dia. Realmente, eu acho a melhor coisa que apareceu nessa área aqui imobiliária, mas, então... Quando você tem no judicial, você pode solicitar ao juiz para pagar o imposto depois. Por isso que eu pergunto se os herdeiros têm essa possibilidade ou não têm essa possibilidade no inventário. Juridicamente não tem. Juridicamente não tem. O que se trabalha é com a celeridade. Por quê? Qual é o tempo de um inventário extrajudicial? É o tempo dado pelas partes, pelos herdeiros. Porque o tabelião, se você me trouxer tudo, imposto pago, certidões extraídas, e todo mundo de acordo para assinar amanhã, eu preparo a escritura hoje e amanhã a gente assina. Então, o caso é procurar primeiro o comprador e depois processar a operação. Tá certo. Tendo todos os requisitos estabelecidos, né, para o inventário extrajudicial, consensualidade, partes maiores e capazes, inexistência de testamento, ou, caso exista, não está naquelas hipóteses de haver autorização, fica-se aguardando. Bota-se para vender, aí faz-se um instrumento de sinal, ou promessa, a parte compradora está ciente daquela necessidade de se regularizar o inventário, o próprio advogado pode, né, deixar isso claro, né? O advogado que esteja, de alguma forma, assessorando aí a parte vendedora, o advogado da parte compradora, também, se houver. E aí, olha só, isso aqui é plenamente possível, ele vai verificar se o inventário pode ser feito rapidamente, dá para pagar, né? Tem o direito de saizinho, os herdeiros estão concordes, faz tudo rapidamente. Até no mesmo dia assina-se tudo junto, né? E sem problema algum. Sem problema algum. Então, assim, a celeridade permitiu isso. Né? Se quiser uma coisa assim, assina o inventário, registra-se rapidamente, né? Porque não havendo cumpridas todas as formalidades, não há por que o inventário não ser registrado rapidamente. Ela está agradecendo
Ela já entendeu. O Fábio Sabatini está perguntando se há eh, quando há testamento, mas as partes desejam o inventário extrajudicial, gostaria de saber se já há, em andamento, alguma tentativa de mudança na legislação quanto à desnecessidade de proceder à abertura do testamento judicial antes. Entendo que, atualmente, por haver uma vontade de desburocratizar os procedimentos, haveria alguma novidade quanto ao tema. Acho bem difícil, né, por enquanto. Assim, o que eu posso dizer é aquilo que aprofundar um pouco mais daquilo que eu já disse. No direito comparado, notarial comparado, não existe, né, naqueles países que se aprofundam na ciência notarial, como, por exemplo, a Espanha, a Itália, a França, não há essa previsão. O notário, sendo o testamento público feito pelo notário, não há. Então, assim, o Brasil conseguiu já avançar com essa decisão do STJ, aí houve a alteração das normas técnicas. Enfim, eu acredito que... Eu não tenho notícias, tá, de projetos de lei nesse sentido, mas eu acredito que em breve a gente terá uma mudança legislativa, sim. Obrigada, doutor José Renato. Doutor José Renato, já está faltando agora faltam 2 minutinhos. Gostaríamos de agradecer a todos a presença. Eu acredito que, se o senhor nos der a honra de, mais para frente, se o senhor tiver na sua agenda disponível para fazer mais uma outra palestra sobre algum outro tema, seria muito gratificante para todos nós. E, se o senhor me permitir, quando for fazer o contato com todos os colegas, colocar o endereço do 35º Cartório de Ofício de Notas. Há possibilidade? Claro, sem dúvida. Inclusive, pode passar o meu endereço de e-mail também, né, para quem quiser tirar dúvidas, ou contactar, enfim. Né, estou à disposição de todos. É uma honra, me disponibilizo desde já, né, a fazer quantas palestras, né? Para mim é uma honra, né, estar aqui. Eu agradeço muito a atenção, a paciência de todos em me ouvir. Espero ter sido o mais claro possível e tirado o máximo de dúvidas, né, e podemos continuar tirando essas dúvidas por e-mail, sem problema algum. Nós que agradecemos. E eu alguém quer falar alguma coisa rapidinho? Falta só 1 minuto. Daqui a pouquinho já está encerrando. Bom, 21 horas, o Zoom daqui a pouquinho já vai fechar a nossa janela. E muito obrigada a todos, tá? E vamos enviar todo o material aí que a gente conseguiu. Eu vou também salvar esse chat, porque o chat tem muitas informações importantes. Eu aproveitei e fui anotando o número dos provimentos e tudo para os colegas, e vamos enviar. Depois eu vou pedir ao doutor Renato, que me dê uma ajuda, para corrigir algumas imperfeições aí. Não, que isso. Pode contar comigo, sem dúvida. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Tchau, Ana Fátima. Tchau, Maria José. Obrigado a todos. Uma boa noite. Tchau, doutora Eliane. Boa noite. Marcos Andrade. Mariana está com o neném dela. Muito bonitinho, seu filho. Boa noite a todos também. Tá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Qual o nome dele, Mariana? Paulo. Paulo? Paulo. Um futuro advogado, né? Tá aqui com a mamãe. Né, João? Olha, João. Ele tem alguma dúvida? Tá tudo certo. Um abraço, doutor Zé Renato. Obrigado, um abraço também. Muito obrigado.
Uma boa noite para todos. Boa noite, Até a doutora próxima. Renata. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, doutor José Renato. Tchau, tchau. Eu vou encerrar, tá? Tá bom. Uma boa noite. Boa noite.